Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Acabou aí, bispo? Não, acabou não. Dá sequência, por favor. Agora o capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Não, irmãos, eu não acredito que essa expressão de Deus, eu acho que essa expressão de Deus foi assim top, sabe? Eu acho que Deus já deu uma desdenhada em Satanás, sabe? Já olhou para ele assim. E aí Deus meio que encarou Satanás e disse: e aí, ô chifrudo, ô capetudo, ô cramunhão, ô filho de Belial. Eu acho que Deus já xingou ele ali, já falou um monte de coisa para ele. E disse para ele: ó, escuta, você viu o meu servo Jó? Sabe o que Deus disse para ele? Você viu que os bens dele foi tirado e mesmo assim ele adorou? Você viu que os filhos dele foi ceifado e mesmo assim ele adorou? Você viu que tudo que ele tinha foi tirado e mesmo assim ele me adorou? E aí Deus diz: eu tenho uma coisa para te dizer, eu volto a repetir, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Parece, isso aqui é um sofisma, irmão. Satanás emplaca num sofisma, em uma mentira que na realidade parece ser verdade. Por quê? O que Satanás está dizendo assim, tudo bem que ele foi tirado os bens dele, os filhos dele também foram tirados, tudo isso aconteceu, mas eu quero ver quando cair na pele. Eu quero ver quando for acometido de uma doença. Eu quero ver quando for acometido de um câncer. Eu quero ver quando for acometido de uma doença incurável. Eu quero ver quando for acometido, quando ele for no hospital, em um lugar, e o médico falar: não tem cura para você. Eu quero ver. Foi isso que Satanás estava querendo dizer. Satanás disse assim: escuta, pode até ser que as pessoas te sirvam mesmo não tendo nada. Pode até ser que as pessoas te sirvam mesmo essas coisas trágicas acontecendo em sua vida, mas eu duvido quando for na carne. É ou não, irmãos? Porque analisando a vida do outro, quando a pessoa está com enfermidade, nós não sentimos a dor que a pessoa sente. Nós não temos ideia qual é o contexto emocional que aquela pessoa está, os problemas que aquela pessoa tem. Deixar filho, deixar tudo e ficar lá no hospital e receber uma notícia daquela, não temos ideia verdadeiramente do que acontece na vida. E tem muita gente hoje, que está no leito de hospital e é bilionária, é trilionária, é um grande latifundiário, e está preso a uma enfermidade e que daria tudo para ter a sua saúde de volta. Foi isso que Satanás disse: toca na vida dele, porque ele vai fazer de tudo para ter a saúde de volta. Se for possível, ele vai até te negar para ter a sua saúde de volta. Dá sequência no texto, Will, por favor. Estende, porém, a tua mão
Porque Deus sabia quem era Jó, irmãos. Deus sabe quem é você. Deus sabe sua trajetória. Deus sabe tudo a seu respeito. E aí novamente ele disse para Satanás: estende porém a tua mão e toca ali nos ossos e na carne. Então não era somente na carne. Deus permitiu, houve uma permissão de Deus ali, para que Satanás tocasse na carne e nos ossos de Jó. E verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. Você só não pode tocar na vida dele, poupa porém a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna. Não se sabe o que Jó teve. Alguns estudiosos dizem que foi lepra. Não se sabe o que aconteceu com Jó, mas começou a sair umas feridas purulentas de Jó. Irmãos, o texto diz que era maligna, que saiu desde a planta do pé até o alto da cabeça. Sabe por que saiu na planta do pé? Para a pessoa não ter condição de levantar. E olha só o que o texto diz claramente: e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Por que no meio da cinza? Era, irmãos, uma sensação de alívio daquelas feridas purulentas, abertas. Ele sentou-se ali no meio das cinzas, e aquilo coçava, irmãos, aquelas feridas coçavam, e Jó, com um caco de telha, sentou-se ali e ficava raspando as feridas, irmãos, com aquele caco de telha, aquele caco de pedra, o que ele pegou ali. Então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Como é fácil criticar a mulher de Jó. Eu vejo pregações que criticam a mulher de Jó. A própria mulher dele pediu para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. A própria mulher de Jó: eu queria tu, irmã, se fosse o teu lugar, se fosse o lugar dela, perder os filhos. Porque parece, irmãos, qual é a ligação que temos com os nossos filhos? Eu tenho ligação com as minhas filhas, mas a Nilza tem uma ligação demais com as meninas. Ela doa vida por elas. Ela faz coisa que eu fico até com raiva. Sabe por quê? Porque o meu coração não é o coração de mãe. O meu coração é um coração de pai, às vezes racional. Então imagina aquela mulher perdendo os 10 filhos, perdeu tudo que tinha. É muito fácil criticar a mulher de Jó, irmãos, porque tu não estava no lugar dela. É muito fácil dizer que a própria mulher amaldiçoou e pediu para ele largar Deus. É muito fácil. Eu não concordo, mas eu entendo, irmãos, a situação. Quantas vezes tu já queria largar Deus por pouca coisa? Quantas vezes tu largou Deus por menos do que isso? Quantas vezes tu mesmo disseste: eu não vou mais servir, parece que Deus não está olhando para mim, parece que eu estou no meio daquela multidão e Deus não me enxerga, as coisas estão acontecendo. Quanto mais eu vou na igreja, nós vamos dando justificativas, irmãos, e aí esquecemos da pobre daquela mulher. Mas ele lhe disse: como fala como qualquer doida? Jó disse: você está doida? Você está inconsciente do que você está falando? Como é que você fala uma coisa dessa? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó não está dizendo que Deus gosta de fazer mal para a gente. O que Jó está dizendo ali, meus irmãos, é que Deus permite muitas coisas ruins aconteçam na nossa vida. Quanta gente boa morreu de bala perdida. Quantos crentes que morreram atropelados, morreram de acidente.
porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não sei que tipo de morte eu vou sofrer, e nem você também, mas o mais importante não é isso. O que conta na nossa história não é o tipo de morte que vamos morrer, mas é o Deus que nós temos no momento da morte. Porque um dia vai chegar para mim, para você, para todo mundo. Aí ele disse, o texto diz, que em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Bem, eu acredito que se fosse eu pensando, se eu tivesse lá, e você também, o mínimo que nós iríamos querer dos nossos amigos é um acalento naquele momento, que não falasse nada daquela situação, que não dissesse nada daquilo que estava acontecendo, que viesse somente ser solidário, porque às vezes a gente não quer um sermão, na maioria das vezes a gente não quer um sermão de correção, na maioria das vezes as pessoas não querem o seu sermão, na maioria das vezes as pessoas querem o seu abraço, quer a sua compreensão para aquele momento, porque depois você pode até alinhar a vida daquela pessoa, mas naquele momento é um momento de acolhimento, é um momento de acolher, e o que Jó precisava era um tempo de acolhimento. Então eu acreditava também, que num momento como esse, 3 amigos iriam vir, para tentar me ajudar a entender um pouco mais essa situação, ainda que Jó estava consciente que Deus era na vida dele. Ele faz o temanita, Bildade, o Zuíta e Zofar, o Naamatita, e consertaram juntamente, vieram condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, porque Jó estava desfigurado. Desfigurado pela dor da alma, por ter perdido seus filhos. Estava desfigurado porque as suas emoções estavam em frangalhos. Estava desfigurado porque perdeu tudo. Estava desfigurado porque a mulher naquele momento não compreendeu, ainda que ela tivesse suas razões, mas não compreendeu. Estava desfigurado porque ele estava na rua, ele não estava dentro de casa, ele estava na rua, ele estava no lugar visível, e todo mundo que estava vendo o Jó agora, que era só dor e lágrimas, muitos zombavam, passavam, meneavam a cabeça, e ficavam sem entender o que verdadeiramente estava acontecendo, sem entender que existia, irmãos, uma conspiração lá, um tratado lá, para fortalecer a vida de Jó, para tirar Jó da mesmice, porque depois nós vamos ver e entender, que o próprio Jó disse, que agora eu conheço Deus, não te ouvi falar, mas eu conheço Deus de perto. Então isso quer dizer, irmãos, que em momentos de dores e de tristeza, em momentos de agruras da nossa vida, de adversidade, é uma boa oportunidade de conhecer verdadeiramente quem Ele é. Então essa dor não é para te matar, essa adversidade não é para te matar, essa depressão não é para te matar, é para dizer quem é Deus na sua vida. Porque, Edivaldo, mostrar Deus quando tudo está bem é fácil. Mostrar a nossa fé, Paula, quando as coisas estão fluindo, quando tudo vai bem na minha casa, quando tudo vai bem na minha família, quando tudo vai bem com os meus filhos, quando tudo vai bem nas minhas finanças. E testemunhar, Kiko, o que você ministrou ontem, e testemunhar quando as coisas não vão bem.
E testemunhar quando a gente perde o emprego, Johnny. E testemunhar quando alguém nos passa para trás. E testemunhar quando alguém fala da gente sem a gente ter dito nada. A formatação desse cristianismo, irmãos, de hoje, que está deixando os crentes vulneráveis, a ponto de desistir de tudo, de desistir de família, de desistir dos filhos, de desistir do emprego, porque naquele emprego está meio complicado. Se Deus te colocou no lugar que você está, e colocou em suas mãos, Deus tem um propósito com isso. Pode não parecer, mas Deus tem um propósito nessa adversidade. Todas as vezes que se levantar um vento forte contra a sua vida, Deus tem um propósito do outro lado. E pelo amor de Deus, não fique pensando como eu deveria pensar. Agora que eu estou, desculpa a expressão, agora que eu estou enrolado, ninguém liga para mim. Porque às vezes a gente fica dentro desse sentimentalismo barato. Agora ninguém liga para mim. Quando eu fazia isso, ninguém liga para mim. Quando eu fazia isso, todo mundo me chamava. É que agora ninguém... Para com isso, desse sentimentalismo barato. Você é especial para Deus. Aleluia. Ainda que você não seja especial para alguém, mas Deus te chamou. Deus te chamou. Salmo de número 139. Ainda informe no ventre da tua mãe, Deus já tinha um projeto ao seu respeito. Como diz o meu filho Bispo Antônio, a sua projeção não foi no momento da sua fecundação, a sua projeção foi lá na eternidade. Deus sonhou com você lá na eternidade. E levantando de longe os olhos, deixa esse esboço para lá. E levantando de longe os olhos e não conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar, que era sinônimo de extrema humilhação, sabe, irmãos? Lançar, cair, rasgar as vestes e se condoer por alguém que estava em estado de calamidade. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam, melhor dizendo, que a dor era muito grande. Tem algum texto que diz, irmãos, que o hálito de Jó se tornou podre, que ninguém aguentava, suportava falar com ele, que o cheiro das feridas purulentas, elas saíam, aquele cheiro, e as pessoas sentiam. As pessoas passavam, irmãos, de frente de Jó, alargando-se dele com as mãos no nariz. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de passar perto de um animal morto há dias. Eu não sei, mas as pessoas dizem que um ser humano em estado de putrefação é muito pior do que qualquer animal morto. Tem pessoas que dizem, já me falaram, que quando uma pessoa morre e fica muito tempo no lugar, o estado de putrefação, o cheiro é horrível, horrível. Jó estava no estado cadavérico, sabe por quê? Porque a enfermidade chegou no osso dele, aquela obra maligna chegou no osso dele. Ele estava fragilizado emocionalmente, a sua vida estava um trapo, irmãos. Estava vivendo o seu pior dia. E ele diz, para frente mais, ele diz que o que eu mais temia me aconteceu. Então ele temia também que esse tempo também chegasse na vida dele, e que ele pudesse viver um tempo de agrura, de dificuldade em sua vida. Então eles passaram ali dias sem falar nada, porque a dor era muito grande. Tem mais o eu, ou só até aí? Só até aí, né?
Só até aí, obrigado. Sabe, irmãos, porque me veio a sensação de gratidão. A sensação de gratidão por tudo que eu tenho. E de poder dizer o que Jó disse: tudo que eu tenho é teu. Se o Senhor quiser tomar, tome. As minhas filhas são tuas, minha família é tua, minha casa é tua, essa igreja é tua. Tudo que eu tenho é teu. Em qualquer momento da adversidade, eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é o tempo adverso da sua vida. Quem quiser depois pegar essa toalhinha aqui, tá? Só para descontrair. A gente tem várias sensações ao mesmo tempo, de choro e riso. E ainda está com o meu nome, Bispo Paulo. Eu acho que fica mais caro ainda. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei o que você passou por esse tempo. Não sei. Mas eu sei que Deus não está ausente da sua dor. Deus não está longe da sua dor. Renata, Deus não está longe da sua dor. Rita, Deus não está longe da sua dor. Deus não está longe. Ele continua sendo Deus, irmãos. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus. Apesar dos pesares, Ele continua sendo Deus. Sabe por quê? Will, vê para mim aí, meu filho, eu não coloquei, não me perdoe. Mas vê por favor, Jó capítulo 14 e versículo 7 ao 9. Não coloca agora não, tá? Só vê. Ele passou o tempo de... Vou ser sincero para você, eu não suportaria o que Jó suportou. Porque por menos, às vezes eu quero desistir. Por menos, às vezes você quer desistir, ou não. Por menos, bate um desânimo na gente, como normal, na vida de qualquer um. Às vezes um fato até que aconteceu e que entristeceu a gente quer desistir. Queremos desistir de Deus, desistir dos projetos, desistir da chamada. Queremos desistir. Várias vezes eu quis desistir de Deus. Várias vezes eu queria sair da presença dEle. Mas parece, irmãos, que a presença de Deus, eu tinha sido marcado por Ele. Porque quem um dia encontrou Deus verdadeiramente não escapa da sua presença. Bispo, eu tenho meu filho, eu tenho fulano de tal, tem algumas pessoas que estão assim afastadas do Senhor. Fique tranquilos, porque se eles foram fisgados pela presença de Deus, um dia eles vão vir. Porque quem é de Deus, o maligno não pode tocar, meu irmão. E se tocar, vai ser tocado com a permissão de Deus, como aconteceu com Jó. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, que às vezes no momento da minha dor, da minha adversidade, do meu problema, das minhas crises, bispo, o senhor tem crise? Claro que eu tenho. Eu tenho crise como você tem, de insegurança, de medo, de temor. Tenho crises. Mas quando eu estou em meio às crises, quando eu estou em meio às adversidades, irmãos, aleluia, quando eu estou centrado na minha dor, no meu problema, sempre acontece isso comigo.
E eu acredito que aconteceu com você. Então, em meio à dor, em meio à adversidade de Jó, olha o que é que Jó diz, no capítulo 14, versículo 7 ao 9. Porque ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer seu tronco no pó, ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta. Tem um texto que diz como planta nova. É assim que a nossa vida é. Então tem dias que eu estou assim, mas eu sinto como se fosse um cheiro, um perfume, um aroma. E eu sinto, eu digo, Jesus, tu estás aqui. Tu estás aqui. Tu estás aqui. E aí sabe o que acontece? Quando eu sinto o cheiro das águas. Está lembrado? Bispo, o senhor está ficando doido. A água não tem cheiro para você, para mim tem. Porque para a ordem física das coisas, a água, irmãos, é insípida. O que mais? Inodoro e incô. 3 qualidades da água que a água tem. Agora, Jesus disse assim, escutem. Se alguém tem sede, João 7, 37 em diante. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque assim como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. A mulher samaritana encontrou Jesus, e Jesus disse para ela, se você soubesse quem está te pedindo água, eu te daria. Você me pediria e eu te daria. Não água, não esta água que você está aqui bebendo e vem beber todos os dias buscando aqui no poço de Jacó. A água que eu te der não vai jorrar para esta vida. A água que eu te der vai jorrar para a vida eterna. Will, por favor, coloca Jó 42. Primeiro, 42. Jó passou toda essa situação, irmãos. Falou muita coisa. Em um determinado tempo, Deus pede uma pausa e diz assim, escuta, agora você que vai ouvir. E depois que Deus, não que dá um sermão em Jó, mas começa a fazer algumas perguntas, sabe por quê? Porque Deus não dá sermão, Deus te faz perguntas. O meu encontro com Deus não é um Deus que me dá sermão. O meu encontro de relacionamento com Deus não é um Deus que vai me dando regras, o que eu tenho que fazer. O meu sermão com Deus, ou melhor dizer, a minha intimidade com Deus, irmão, se dá em perguntas. E eu duvido que você consiga responder uma só pergunta de Deus. Uma só. Porque Deus começou a dizer para ele, escuta, quem foi que começou a dar limites nas águas? Sabe aquelas ondas que vai e vem, que vai e vem? Quem foi que deu limite? Escuta, sabe as águas que tem? As águas que tem no mundo inteiro, no oceano inteiro, nos rios inteiros. Sabe todas as águas? Todas as águas eu coloco na concha da minha mão. Uau! Que poder! Quem é que pode fazer? Quem é que pode responder a Deus? Ninguém, irmãos.
Quando Deus começou a fazer as perguntas, no capítulo 42 da finalização do texto, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Você pode levantar suas mãos? Nenhum. Olha para o irmão que está do seu lado, diga nenhum. Diga nenhum. Diga nenhum pensamento de Deus pode ser impedido. Agora, segura aí com a mão levantada, porque eu sei o pensamento de Deus ao seu respeito. Jeremias 29, 10 em diante. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, e pensamentos de fazê-los prosperar. Deus só pensa coisa boa ao seu respeito. Se você um dia pensou coisa ruim ao seu respeito, primeiro é você que está pensando, e segundo, às vezes são a voz do maligno, porque Deus só pensa coisas boas ao nosso respeito. Então Jó disse: Senhor, eu não posso responder todas essas perguntas, mas de uma coisa eu sei, Senhor, eu tenho clareza disso, eu tenho entendimento disso, eu tenho clareza disso que o Senhor está falando, eu tenho certeza, eu bem sei que o Senhor sabe de todas as coisas, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Escuta, irmãos, tudo que Deus pensou a seu respeito vai se concretizar para a glória do nome de Jesus. Ministério de louvor, vem cá, por favor. Will, pula, me parece que o versículo número 13, me parece, Will, por favor. Pula, por favor, para o versículo. Volta antes, mais 10, por favor. Aí. Uau. Eita Deus, que vira cativeiro. Aleluia. Você está animado? Está animado, irmãos? Está animado, igreja? Está animado? Glória a Deus. Então fique de pé para a gente cantar. Aleluia. Fique de pé para a gente louvar, para a gente adorar ao Senhor. Fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que é que o texto diz depois de tudo que aconteceu. Se você me perguntar: bispo, quanto tempo levou Jó nesse cativeiro? Não sei. Sabe por quê? Porque se Deus, se a Bíblia, se as Sagradas Escrituras desse um tempo ali para o cativeiro de Jó, nós iríamos fazer assim, a campanha dos 32 dias de Jó, ou a campanha dos 52 dias de Jó. A gente não sabe quanto tempo que Jó ficou ali, mas o que eu tenho certeza de uma coisa, e absoluta disso, irmãos, é que Jó, em meio às suas dificuldades como ser humano, Jó, ele foi fiel em tudo. Eu quero motivar você, nós, igreja de Cristo. Eu sei que o diabo pode se levantar, eu sei. Escute, e é verdade, daqui para frente não vai ter tempo bom para a igreja não. Daqui para tempo vai ter perseguição sim, irmãos. Daqui para frente vai ter muitas coisas que eu e você vamos ficar de boca aberta, de tantas coisas que vão. Agora, se mantenha neste lugar, íntegro, reto, sincero, se desvia do mal e temente a Deus. Sabe por quê? Porque eu nunca vi, irmãos, nunca vi nenhum governo humano se levantar contra Deus para ele prevalecer. Você já viu? Já viu? Nenhum. Na história, nenhum governo humano prevaleceu contra Deus. Deus é soberano sobre a terra, e Ele é Senhor absoluto de tudo.
Ele é absoluto nos céus, Ele é absoluto na terra, e Ele é absoluto embaixo da terra. E um dia toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Olha só, por favor, leia comigo esse texto. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Deus só vira cativeiro de quem ora. Deus só vira cativeiro, irmãos, de quem ora. Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Escuta, muitos amigos, hein? Esses que a todo momento estava tentando dizer para Jó que aquela situação da vida dele era um pecado escondido. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, hein? Vamos novamente, repetir bem forte, igreja. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto, hein? Tem dobradinha de Deus para a sua vida. Fevereiro é o mês do milagre. Em dobro a tudo quanto dantes possuía. Pode dar sequência. Então vieram a ele os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. Vai observando, irmãos, que Deus vai restaurando paulatinamente a vida dele. Até aqueles que estavam à volta de Jó, que se afastaram, agora viram Deus agindo na vida de quem é fiel, na vida de quem é temente a Deus, na vida de quem se desvia do... Irmãos, se desvie do mal, meu irmão. Minha irmã, se desvie do mal, minha irmã, meu irmão, porque Deus tem muitas coisas a acrescentar na nossa vida. E comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, cada um pendente de ouro. E assim, vamos lá, por favor, irmãos, aqui na tela, no telão, na projeção, vamos lá, bem forte, no 3, tá bom? Toda a igreja juntos, 1, 2, 3. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Aleluia! Então morreu Jó, velho e farto de dia. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Canta com sorte. Seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Os introdutores.